Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Muito legal estarmos aqui, podemos compartilhar um pouco da palavra nesta noite, nesta tarde ou manhã, não sei qual horário que você vai ouvir ou assistir esta mensagem, mas eu oro para que o Senhor, o Espírito Santo, venha falar contigo. Separei aqui alguns trechos do livro de Hebreus para nós meditarmos nesse momento, nesse tempo que nós temos aqui, e como título desta mensagem eu coloquei assim: não retroceder nunca, para não sermos destruídos, né? Não devemos voltar para trás na nossa fé. E vamos entender o que o Senhor tem para falar nesse momento, nesse tempo que nós temos aqui separado para a meditação. Livro de Hebreus, capítulo 10. Está lá no verso 32 ao versículo 36. Vou ler essa passagem e vamos meditar sobre o que o Senhor vai falar conosco nesse tempo, né? Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 32. Diz assim a palavra do Senhor: lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e outras ocasiões fizeram-se solidários com os que foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que ele prometeu. Até aqui, amados, nesta passagem, nesse pequeno trecho, a palavra do Senhor está falando sobre perseverar na fé, né? E no meio desse texto do capítulo 10, eu peguei essa parte que o Senhor vem nos lembrar daqueles primeiros momentos da nossa conversão, e aqui o Senhor está lembrando assim, olha, lembre-se dos primeiros momentos, dos primeiros dias depois que você foi iluminado, você recebeu o Senhor, recebeu o Espírito Santo. E muitos podem testemunhar, né, que tudo era mais fácil no começo, o primeiro amor, né, fazer a obra do Senhor. E aqui no relato de Hebreus fala que, apesar de perseguições, né, alguns sofreram insultos, tribulações no primeiro momento, os primeiros tempos da sua conversão, e apesar disso não se esmoeceram, ao contrário, também se compadeciam também dos próximos, daqueles que eram presos na época, né? E aqui o Senhor, eu quero trazer um pouco de uma meditação importante, né? Essa palavra, amados, o Senhor me tocou para falar para nós que estamos na igreja, especificamente cristãos que já estão por um tempo convertidos, um tempo na estrada do Senhor, e precisam renovar suas forças, né? Porque o título é: não retroceda, não volte para trás na sua fé, não desista. Esta é o alerta, esta é a mensagem, é a exortação que estamos meditando nesse momento, nesse tempo, né? E fala aqui que, por isso, né, desse tempo que você viveu, desse tempo que você experimentou nos primeiros dias, nos primeiros anos de conversão, por isso você não deve abrir mão da fé que você teve, né? Verso 35 fala assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será recompensada. A obra que você fez, que está fazendo pelo Senhor, será recompensada. Terás recompensa pelo que você está fazendo, né? Às vezes a gente pensa e desanima porque, puxa, eu faço determinada atividade, vou fazer o evangelismo. Eu no início eu tinha um prazer de sair nas ruas e falar assim, mas hoje eu estou tão desanimado porque eu não vejo o resultado, porque eu vejo o irmão do lado não faz, a igreja X não faz, muitas igrejas já não fazem isso. Não, isso está errado, né? O Senhor diz aqui: não abra mão dessa fé que você tinha no início. Não abra mão da fé que você tinha no início. Ela será recompensada, né? Ele continua no verso 33, vocês precisam perseverar, se manter no caminho da salvação. Mantenha-se no caminho da salvação, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, e olha aqui que ele está falando, precisa perseverar, de modo que
quando vocês fizerem a vontade de Deus, amigo, amados irmãos, está vivo, tá? Porque está me assistindo. Se você está vivo, apesar do seu desânimo, apesar da situação, é porque Deus ainda tem propósito na sua vida. É o que está escrito aqui, né? Você será recompensado, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito, você ainda não finalizou a obra do Senhor. Você ainda não terminou a vontade que Deus tem para a sua vida. Você está fazendo, você está no caminho, no processo de realizar a vontade do Senhor. Então não desista, né? Porque quando tiverem feito, receberão o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Nesse versículo 37 do capítulo 10, ele em breve virá. Permaneça firme. Nessa primeira parte desse trecho que eu estou lendo, é para você que está perdido na obra do Senhor, desanimado. Não se desanime, permaneça firme, lembre-se dos primeiros dias da sua conversão, dos primeiros anos, das obras que fizestes, e apenas para saber que tudo que você fez, Deus recompensará. E não desanime, permaneça, persevere, se mantenha firme. Né? Se deixou de evangelhar, evangelize. Se deixou de ler a palavra, leia, volte a ler. Se deixou de orar, volte a orar. Se deixou de estar na igreja, e aí vai o recado para aqueles que estão aí um tempinho fora da igreja, está olhando mensagens somente pelo YouTube, mensagens apenas por áudios. Amados, Deus derrama da sua presença, da sua vontade na comunhão da igreja, e lá nós nos reunimos. Somos brasas, como brasas separadas, pedras que separadas brasas não tem fogo, não se animam, mas quando nós se unimos, compartilhamos da palavra, nos alegramos, nos exortamos um ao outro, e lá é o momento realmente de ouvir e saber que todos nós carecemos da misericórdia do Senhor. E às vezes afastado, nos esfriamos, nos deixamos de fazer a vontade do Senhor. E não é isso que Deus está falando conosco essa tarde. Se você está ouvindo isso, Deus está falando contigo, meu amado. Né? Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, que ela será recompensada. Vocês precisam perseverar. Perseverem, né? Porque Deus tem uma promessa. Né? Deus fala que Ele ainda não finalizou a obra. Você, aliás, não finalizou a vontade que Ele tem para a sua vida. Você deve continuar, tá bem? Então, precisamos perseverar e continuar a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que você fique aí no seu cantinho separado, né? Isolado, né? Deus sabe que você precisa. Então, se aproxime mais do Senhor. Não desista. E aí eu quero compartilhar, falando de fé, quer dizer, não persevere na fé, continue na fé. E aí no livro de Hebreus, continuando, nós vamos ver, depois vocês podem ler, após essa mensagem, eu não vou ler aqui para não ficar longo, extenso esse vídeo, mas logo em seguida vem o capítulo 11 de Hebreus, que fala de exemplos da fé, né? Exemplos de várias pessoas que perseveraram, né? E conquistaram bom testemunho perante a Deus. Abraão, Noé, né? E nesse contexto, após a palavra de Deus relatar esses heróis da fé, eu vou ler aqui o capítulo 12 de Hebreus, verso 1 e 2, para finalizar rapidamente essa mensagem que Deus quer falar contigo. Né? Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, também nós aqui que estamos ouvindo a palavra, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, foco, em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e desanimem. Saúde.
Glória a Deus, né? Então, eu quero finalizar com essa passagem, né? Deus, nessa passagem, fala, é uma orientação para nos manter da fé. Depois de Hebreus ter falado para os heróis da fé, ele vem e fala sobre, olha, uma orientação para manter na fé. O que ele nos orienta nessa noite, né? Primeiro relato aqui, estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. Amados, estamos cercados de pessoas, de exemplos de vida. É isso que eu queria compartilhar com você ao ler essa passagem. Por que exemplos de vida quero falar? Observem ao seu redor, no seu convívio, no lar, no trabalho, escola, aqui na igreja. Observem as pessoas, no mundo também, né? Observem pessoas, exemplos. Observem pessoas que vivem, que têm a paz de Cristo. A paz que o Senhor dá, que transcende todo entendimento. E observem pessoas que sempre estão em luta e sem paz. Ou pessoas que têm aparência de estar tudo bem, mas não têm a paz que o Senhor nos dá. Que paz é essa? É a paz que nós lemos no início. Você vê que no início nós lemos aqui uma passagem que fala para perseverar nos caminhos da fé, lembrar-se dos tempos do início da sua conversão, porque nós lembramos que no início também continuamos falando da conversão, mas falava de passar por aflições, lutas, e isso não deixou de fazer parte da nossa vida, mesmo você vindo para Cristo. Muito pelo contrário, e muitas vezes, e certamente aumentou, porque a perseguição contra o cristão continua e cada vez se intensifica. E pode pensar aí de outras testemunhas, exemplos que nós temos na Bíblia, de pessoas que passaram ilesa ao ser um profeta de Deus, ser um apóstolo, discípulos de Jesus. Lembre-se, você lembra de algum que passou ileso, vida tranquila, suave, sem problemas? Muito pelo contrário, né? Foram provados e Deus aprovou todos eles. É o que lemos no livro capítulo 11 de Hebreus. Da mesma forma, amados, faço esse lembrete aqui, aproveitando essa passagem, que estamos cercados de grandes testemunhas. Observe a vida do seu amigo, de lares que estão destruídos e de lares que estão... O seu lar, você tem paz? Você pode se declarar como testemunha que vive uma vida com a paz de Cristo? Glória a Deus, eu posso, eu e minha família, apesar de dificuldades, seja lá financeiras, seja dificuldades de trabalho, às vezes com familiar, dentro de casa, familiar, nós não vamos desgrudar e não desgrudamos da obra do Senhor, de estar perto da palavra do Senhor, né? Podemos, às vezes, né, ficarmos aí um pouco, né, desvirtuado no sentido de não estar bem lá na obra, mas jamais vamos desistir, porque o Senhor nunca vai desistir de você. E você está desistindo de estar com o Senhor? Observe, então, famílias que estão mais aos pés do Senhor, apesar de dificuldades, e vejam quanto elas prosperam. E estou falando não de prosperidade financeira. Sim, Deus abençoa nesse lado também, mas prospera no sentido de alegria. Eu vou dar alguns exemplos aqui que me permita, dentro da nossa igreja, quem conhece. O principal exemplo, os nossos pastores. Quanta tribulação, quantos afazeres e responsabilidades os nossos pastores, o pastor Carlos esse dia tem, mas quantas enfermidades e doenças eles já passaram, quantas provações, né? O nosso pastor titular no trabalho passou, né? Parou de trabalhar, veio para a obra se dedicar, e quantas vezes ele se dedica na obra do Senhor, é um homem fiel para a glória do Senhor, a palavra, fiel na palavra, no ensino, estudo nós vemos na nossa igreja sendo dirigida tão somente pelas Escrituras. E por isso, sim, todos pagam preço. Os nossos pastores passam por enfermidade, têm alguns problemas, provavelmente têm, como todos nós temos, mas não vemos eles reclamarem uma palavra
uma palavra na igreja ou reclamar que está difícil. Nunca vi. De vários anos de conversão, nunca vi. E glória a Deus, estou aqui para testemunhar de pessoas que são nuvens de testemunhas do nosso lado. Talvez você lembre de alguma família, né? Famílias aí que são abençoadas, né? E que têm paz. Ou famílias que estão destruídas, eu acho que eu tenho exemplo, não quero citar nomes, de pessoas que não têm pais convertidos, mas têm filho que vem à igreja, já vi isso na nossa igreja, e trouxe os pais, porque acreditou, se manteve, e Deus, essa é a obra, essa é a vontade do Senhor, que nós não se afastemos, porque ao derredor, né, Deus vai abençoando. E o propósito maior é a nossa salvação, não é sermos apenas abençoados e termos paz. Porque como Paulo, apóstolo, a gente ler e aprendemos na escola bíblica, sofreu muito, escreveu suas cartas paulinhas todas na prisão. E apesar desse sofrimento, ele testemunhou a respeito da grande obra de Cristo na vida dele e na igreja do Senhor, né? Portanto, amados, devemos estar atentos e olhar que estamos rodeados de tão grandes testemunhas, e essas testemunhas nos servem como exemplos de vidas. Não é para invejar, mas é para você observar o quão é importante estar próximo do Senhor. Essas testemunhas alcançaram, né, as bênçãos do Senhor, né? Alcançaram as bênçãos do Senhor porque se mantiveram firmes, né? Continuando nessa passagem que nós lemos, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado. Aí está. Estamos rodeados de grandes testemunhas, de pessoas da fé, vemos exemplos pessoas sendo abençoadas. E qual é o segredo? Qual é a questão aqui? Livremos de tudo que nos atrapalha. Nós vivemos às vezes infelizes, ou estamos afastados querendo desistir da fé. Temos que lembrar, tem algo que está te atrapalhando na fé. Talvez você tenha olhado para mim, para alguém na igreja, para o homem, para uma mulher, para alguém que não testemunha, não, aos seus olhos não prestou bom testemunho, ou você mais, aos seus olhos você viu mais críticas, mais erros do que olhar para si mesmo, ou está olhando para fora e vê que tudo ao derredor nos faz desanimar, muitas coisas estão cada vez mais difíceis. O que está te atrapalhando na fé, né? Aqui fala para nos livrar daquilo que te atrapalha e do pecado. É isso que nós devemos nos lembrar. Lembre-se dos primeiros dias da sua conversão, e Deus vem nos dizer nesse momento sobre perseverar na fé. Livre-se daquilo que te atrapalha na fé. Livre-se daquilo, dos pecados que você tem. Todos nós, eu tenho, todos nós temos, somos pecadores e devemos e carecemos todos os dias da graça do Senhor. Devemos pedir perdão, nos arrepender, mudar de direção. Deus quer que nós mudemos de direção neste dia, nesta noite, nesse tempo que nós estamos meditando, para que possamos continuar perseverando, para não retroceder e perder a salvação, para não retroceder e não sermos destruídos. Porque se não livrarmos daquilo que atrapalha, estarmos carregando os pecados e não levar e confessar ao Senhor, corremos um grande risco na nossa fé. Vou seguir aqui com a orientação, então, que lemos em Hebreus 12, 1, né? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus tem um propósito na vida de cada um. Devemos continuar e correr, continuamos correndo, corremos com perseverança a corrida. Corremos com perseverança a corrida. Correr significa fazer esforço, exercício. Não é exercício físico, mas correr significa se movimentar, agir. Se você está aí triste, desanimado na fé, saiba que você tem que se mexer. Tire aquilo que te atrapalha, abandone os pecados e se mova em direção à corrida que está proposta para você, que é estar aos pés do Senhor,
aprender mais do Senhor e fazer a obra do Senhor. E o que é fazer a obra do Senhor? É louvar, é cantar, é participar da escola bíblica, ir na igreja? Não, é fazer a obra do Senhor significa você ser um cristão em todos os momentos, pregando o evangelho em todo e qualquer tempo. Não é pregando sendo apenas um pastor, não é isso somente, é ser testemunha de Cristo. E de pregar e ser de testemunhas. Ser testemunha significa refletir a imagem de Cristo. E não desista disso. Este é o propósito. Porque o Senhor tem um propósito na sua vida para que você receba, para que você não seja destruído, você não deve voltar atrás, retroceder, né? Devemos correr a corrida que é proposta. E aqui a mensagem mais importante desse momento que a gente está meditando, ainda no versículo 1. Corremos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em quem? Jesus. Tendo os olhos focados em Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Vai ser muito simples encerrar essa mensagem, mas o grande segredo é: olhe para Jesus. Olhe para o Senhor Jesus. Olhe para o Senhor Jesus. E olhar para o Senhor Jesus seja um cristão. E o cristão é o quê? A imagem de Cristo, né? Seja uma cópia de Jesus, né? E cópia de Jesus seja fazer o que ele fez. Amar a Deus como o próximo. Veja os exemplos que Jesus nos deu na Bíblia, na sua palavra. Olhe para Jesus. E o que Jesus faria na determinada situação que você está passando, ou determinada situação que você não sabe fazer. Ou o que Jesus fez quando ele não sabia o que fazer. Simplesmente ele se retirava e orava ao Pai, pedindo orientação, e ele fazia, porque ele foi homem, se fez carne, esteve conosco e passou pelas nossas mesmas tentações, tribulações, e em todas, sem pecado, ele venceu e venceu a morte. Olhem para Jesus. Quero finalizar então, amado, o foco é Jesus. E eu quero finalizar voltando ao capítulo 10 de Hebreus, verso 37 em diante. Quero finalizar com essa passagem do início que nós lemos, finalizando com a mesma passagem. Pois em breve, muito em breve, como eu já li aqui, aquele que vem virá. Quem? Jesus. Ele está voltando e ele vem buscar a sua igreja. E aqueles que estiverem firmes no seu caminho, trabalhando na sua seara, Deus deu dons para que pudéssemos produzir dentro da sua seara. E aqueles que forem obedientes, disciplinados, o Senhor os recolherá, né? É o que a palavra nos ensina, né? Aquele que vem virá e não demorará. Mas, verso 38, o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, diz o Senhor. Não retroceda, não volte na sua fé, não olhe para trás, não olhe o que errou, o que já foi, não olhe para o lado dos erros dos homens, não olhe para a placa da igreja, olhe somente para Jesus. Está desanimado, não sabe o que fazer, contribuir com a obra do Senhor, como atuar, ore para Jesus. Senhor Jesus, olha essa noite, olha esse momento agora. Senhor Jesus, venho diante a Ti, pedir orientação. Eu não sei o que fazer. E apresente o seu problema para Ele. Apresente o seu problema para o Senhor Jesus. Ele ouvirá. E se mantenha firme, porque Ele responderá. Esteja preparado. Finalizando, verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós não somos o que retrocede e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Irmãos, não vamos voltar para trás, não devemos desanimar, persevere, olhe para Jesus, né? Não retrocedemos e para não sermos destruídos. O foco para isso é continuar a caminhada da fé, não desistir, perseverar e continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da minha e da sua fé.
Amém? Vamos orar então. Agradeço ao Senhor Deus por esse momento, desta mensagem, que o Senhor venha tocar os corações daqueles que puderam estar ouvindo esta mensagem, Senhor Deus. Restaura corações feridos, restaura, Senhor Deus, ministérios que estão desanimados, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. A paz.